Boa tarde, muito obrigado pela disponibilidade. Eu começava por propor que começássemos esta conversa por uma área que a senhora qual tem trabalhado, que é a literatura africana, que geralmente é designada no que se refere aos países outrora sob colonização portuguesa, se chama literatura pós-colonial, portanto, pelo menos é uma designação que muitos autores se referem. A pergunta que se me coloca a mim e que eu, portanto, peço que fale um pouco é se, quando falamos dessa literatura pós-colonial, referimos à literatura moçambicana, angolana, de São Tomé, entre outras, claro, se já podemos também falar numa literatura nacional desses países. Sim, podemos, e não apenas na época pós-colonial. As literaturas nacionais destes países, dos 5 PALOP, não é? Países africanos de língua oficial portuguesa, essas literaturas nacionais surgiram antes das independências. Houve movimentos de consciencialização nacional no campo cultural, não apenas no campo político. Por isso, essa designação, literaturas africanas pós-independência ou pós-coloniais, ela faz sentido porque cria uma periodização, não é? Podemos estudar apenas essa fase pós-independência, mas também podemos e devemos estudar a fase anterior na qual se formaram essas literaturas e na qual começa realmente a haver uma distinção entre o que era antes a literatura colonial, isto é, literatura colonial portuguesa, aquela escrita por portugueses sobre estes territórios, e a literatura nacional, as literaturas nacionais, em plural, nestes territórios escritos por pessoas destas regiões, destes países africanas ou também brancas que se identificavam com a ideia da nação. Eu quero dizer, quando falamos, por exemplo, na obra do Luís Bernardo Anoana, Nós Matamos o Cão Tinhoso, ou quando olhamos hoje para a obra de Paulo de Chiziane, portanto, que é uma obra que nasce já após a independência de Moçambique, portanto, há aqui podemos ver aqui uma certa continuidade, embora o tema do Bernardo é anticolonial, não é? Exato, isso faz muito sentido fazer essa distinção terminológica, literatura ou também teoria anticolonial e pós-colonial, não é? Num sentido mais estrito, se quisermos usar estes termos para criar períodos diferentes. Literatura anticolonial seria aquela escrita ainda durante o colonialismo, mas que denunciava o colonialismo, o racismo, a violência, o indigenato, etc., como o caso do Luís Bernardo Anoana. Né? Paulina Chiziane, ela nasceu ainda durante o colonialismo, nasceu em 1955, portanto, ela conhece, claro, ainda por vivência própria, o que significa viver no regime colonial, mas tornou-se escritora só depois, não é? Então, no sentido mais estrito, essa seria uma literatura pós-colonial. Mas esses termos também são um pouco vagos, não é? Porque há várias formas de usar os termos, depende sempre um pouco do sentido que num contexto concreto queremos dar a esses termos, ou seja, o que eu acabo de dizer não é uma definição absoluta, não é? Claro. Eu li há tempos um artigo que levantava uma questão que levantava uma questão e que eu fiquei a pensar sobre ela e que não cheguei a nenhuma conclusão. E tinha que ver com o sentido de se os escritores africanos deviam escrever na língua que no fundo é a língua oficial dos países e que, portanto, que foram antigas colónias, não é? Ou se deviam
escrever nas línguas enfim, nativas dos próprios países. Não é? Portanto, isto era uma discussão, creio que que se colocava ao nível de alguns autores no Quénia, não é? Tem alguma posição sobre isto? O que é que acha sobre esta questão? Sim, penso que o que conta não é... O que eu acho pessoalmente, o que conta é compreender um pouco essas decisões, os motivos que levam os escritores a escolher uma ou outra língua. No caso dos países africanos, língua portuguesa, a língua escolhida, na maioria dos casos, é o português, porque os movimentos de luta pela independência, depois da independência, decidiram adotar o português como língua oficial, nomeadamente porque não havia outra forma de comunicação a nível nacional, porque as pessoas nas línguas diferentes, várias e muitas línguas africanas que se falam nesses territórios não se podiam entender o suficientemente bem. Também não havia uma maioria absoluta tão óbvia que permitisse que estes estados escolhessem uma dessas línguas como a grande língua nacional. Isto não significa que não haja outras línguas importantes, nomeadamente os crioulos de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e também de São Tomé e Príncipe, que ainda não são tão usados na literatura como o português, pelo menos não na prosa de ficção. Na poesia, sim, são usados. Na prosa, muito menos, mas isto é algo que ainda pode mudar com o tempo e nós vamos observar isso. Agora, em relação aos outros países africanos, de outras línguas oficiais, portanto, que foram colonizados por outros países da Europa, a situação pode ser diferente. As políticas linguísticas não são idênticas em todos os casos. No caso do Quênia, existe esse exemplo famoso, não é, do Ngugi wa Thiong'o. African Writer, English Language. Sim, o Ngugi wa Thiong'o também tem este ensaio famoso de Decolonizing the Mind. Exato. E nesse ensaio escreve muito sobre os traços semânticos da língua inglesa, que são traços que estão contaminados por significados coloniais ou colonialistas. É por isso que ele escolheu escrever em Kikuyu, a sua própria língua materna, e criou quase como um exemplo capaz de inspirar outros a fazerem o mesmo. Mas nos casos dos Palop não se verifica ainda uma forte tendência a escolher outras línguas. Mas retomando a questão dos Palop, há uma questão que talvez valha a pena pensar um pouco, ou discorrermos um pouco sobre isso, sobre algo que tem que ver com, por um lado, o mercado do livro, quer dizer, uma boa parte dos autores queixam-se, e com alguma razão, que os livros são muito caros, e por outro lado, isto diminui a questão do mercado, mas também há aqui uma certa, eu diria, incomunicabilidade entre os próprios países, quer dizer, a literatura angolana, não sei se será muito conhecida em Moçambique e vice-versa, em Moçambique e em Angola, em São Tomé, portanto há aqui um déficit de circulação literária, não é? Sim, com certeza. Nós aqui em Portugal não sabemos de muitas publicações que há atualmente em Angola ou em Moçambique, ou também nos outros... São Tomé, por exemplo. São Tomé e Príncipe, porque os livros não circulam, como também não circulam, por exemplo, estou a falar agora só dos grandes, né? Angola e Moçambique, circulam mais através do mercado internacional, não é? Se os escritores fazem esse salto de publicar em Portugal, de publicar no Brasil, depois é mais fácil circularem também entre os países africanos. Pelo menos é o que eu vejo. Às vezes é realmente surpreendente descobrir o quanto se publica realmente em países como Angola. Muitos livros
dos quais nós não temos noção realmente aqui na Europa. E há muita literatura a descobrir e editoras pequenas que estão a publicar lá, em Moçambique também, que só viagens de pesquisa de campo praticamente fazem possível que cheguem às nossas mãos. Não é? No seu papel como investigadora, mas também como professora, não é? De que forma é que percepciona junto nas aulas com os alunos, portanto, este contacto com a literatura que, enfim, não será das primeiras que eles escolhem, digo eu. Bem, no contexto das aulas, sim, no contexto das aulas. Penso que, a nível de licenciatura, a leitura de obras do Spalop é muitas vezes uma surpresa para os estudantes, porque estas literaturas não são muito ensinadas na escola, só de uma forma muito pontual, e isto muitas vezes só depende do critério do professor ou da professora, mas não são leituras obrigatórias. Portanto, muitas vezes os estudantes de licenciatura debruçam-se pela primeira vez sobre estas obras, estudando português, estudando literatura de língua portuguesa, neste caso, literaturas africanas de língua portuguesa. E muitas vezes para eles é uma surpresa, porque essas literaturas obrigam-nos a colocar-se nos sapatos dos outros, não é? Daqueles que foram colonizados por Portugal. Conhecem muito bem a perspectiva portuguesa, por terem crescido cá. Falo agora, obviamente, só dos alunos portugueses. Conhecem a perspectiva portuguesa também pela transmissão oral no seio das famílias, porque, como é sabido, não é? Muitas famílias portuguesas ainda carregam memórias ativas, diretas, da participação de algum membro da família na guerra colonial ou numa das 3 guerras coloniais. Por isso, essa perspectiva tem que ser ampliada através da outra perspectiva de quem olha para todos estes acontecimentos através da perspectiva africana. E eu posso afirmar que costumam gostar dessa experiência, costumam de sentir essa leitura como algo extremamente enriquecedor da sua visão do mundo. Estamos a falar já aqui no seu relacionamento com os alunos. Eu sei que a professora Doris recebeu um prémio de ensino ano passado. Quer falar um pouco dessa experiência e como é que tudo isso passou? Sim, eu estou muito agradecida por esse prémio, sobretudo porque é também por causa dos alunos que eu fui elegível a esse prémio, porque esse prémio passei esse primeiro nos inquéritos realizados aos estudantes. Então, o que eu apresentei no meu relatório foram 2 iniciativas didáticas que me são bastante caras. Uma é a que eu chamei de Team Teaching, ensino em equipa, que consiste na lecionação de uma unidade curricular de licenciatura numa equipa de 2 pessoas, isto é, eu e uma doutoranda ou um doutorando. E neste sentido, o papel da doutoranda, fiz isto agora 2 vezes, com 2 doutorandas diferentes, consiste em lecionar uma parte das aulas, mas de forma acompanhada. Um pouco à semelhança do que se faz no Brasil no estágio durante o doutoramento. Então, as 2 doutorandas lecionaram mais ou menos 7 aulas de forma autónoma, com a minha presença, mas sem a minha intervenção. E isto, penso, é uma mais-valia, porque em Portugal não é automático, não é obrigatório adquirir experiência no ensino. E depois,
pode ser uma desvantagem quando estas pessoas se candidatam a concursos a professor, dentro ou fora do país. A outra iniciativa também tem a ver um pouco com o apoio que eu pretendo dar aos doutorandos. Eu, na minha própria carreira, no meu percurso, eu vi bastantes pessoas a fracassar no doutoramento por motivos muito variados, não é? De caráter pessoal, de caráter financeiro, por falta de bolsa, por incompatibilidade institucional com a orientação. Então eu pensei que nós podemos fazer algo para apoiar os doutorandos naquela fase em que já não têm aulas, em que estão, sobretudo, sozinhos, não é? Em casa, a trabalhar na frente do computador. É muito desafiante, é preciso aguentar esta fase. Então criei uma iniciativa que chamei Amikitia, que consiste num encontro por mês para todos os doutorandos que estiverem interessados, dos vários cursos de doutoramento do Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, para poderem apresentar os seus projetos, debater sobre os seus projetos, trocar ideias e simplesmente conhecer-se, porque os doutorandos dos diferentes cursos, regra geral, não se conhecem, pertencem ao mesmo departamento, mas uns não sabem dos outros. E muitas vezes essa troca interdisciplinar faz muito sentido a vários níveis, não é? Porque pode haver interesses comuns, interesses científicos comuns, teorias que usam a partir de várias disciplinas, mas que são compatíveis ou são as mesmas, e também pode ser muito útil porque assim conseguem conhecer-se e eventualmente formar grupos de trabalho, grupos de apoio, conversas fora da FLUC, não é? Conversas de desabafo, do que for, não é? E agora estamos no segundo ano do Amikitia e espero conseguir ainda incentivar e acompanhar essa iniciativa durante algum tempo. Tem sido encorajador, portanto, até agora, portanto, este primeiro ano de experiência é positiva. Sim, foi positiva, sim. Costuma haver mais ou menos 15 pessoas, às vezes mais, às vezes menos, depende também um pouco das datas. Mas é bom, 15 pessoas é um número muito... É um número razoável, sim. Eu tinha pedido para trazer, portanto, 2, 3, 4 livros, enfim, à sua escolha, não têm obrigatoriamente de estar relacionados de uma forma direta com o seu trabalho de pesquisa, mas é uma escolha absolutamente livre. Eu ia lhe pedir, enfim, uma pequenina apresentação relativamente a cada uma das obras que trouxe e porque é que as escolheu. Eu trouxe aqui 5, não sei se convém falar dos 5. Eu vou falar muito por alto e depois diga-me sobre qual eu posso falar um pouco mais. Eu trouxe obras que representam vários momentos do meu percurso de leitora. Uma antologia de poesia alemã, porque como eu sou alemã, cresci na Alemanha e vivi lá até o final do meu doutoramento, então essa fase minha na Alemanha foi longa. Então, obviamente, a literatura alemã cunhou também o meu gosto literário. Depois, um romance mexicano, neste caso, La Muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, porque a literatura hispano-americana foi a minha segunda grande paixão. Aqueles grandes nomes do chamado boom da literatura latino-americana, que são obras escritas na década de 60, 70, 80, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mário Vargas Llosa, Alejo Carpentier e alguns outros. Depois, um livro de teoria anticolonial, Frantz Fanon,
Os Condenados da Terra. Trouxe aqui um exemplar em alemão, porque esse livro já veio comigo em 2014, quando eu vim para Portugal com uma bolsa de pós-doc. Por isso aqui está o exemplar em alemão. Depois a Paulina Chiciani, O Alegre Canto da Perdiz, é um livro que costumo ensinar na unidade curricular de licenciatura Literatura Angolana e Moçambicana. E esse livro da Paula Tavares, Poesia Reunida, uma antologia da sua poesia, publicada em 2023, ou seja, um livro recente que resume a maioria da produção poética de Paula Tavares, poeta angolana. Sim. Posso dizer mais? É um naipe, muito diversificado. Eu ia pedir que falasse, enfim, sobre esse livro do Carlos Fuentes, não é? Porque eu sei que portanto, a literatura hispânica, portanto, ibero-americana também é uma das suas paixões. Eu ia pedir que falasse um pouco do Carlos Fuentes e da sua obra em particular. Sim. Eu trouxe esse livro como um exemplo, não é, dessa minha paixão. Podia ter sido outro. Vi este na estante e trouxe este. Esse livro. Até porque simbolicamente começou ontem, ou começa hoje, na Netflix, a primeira série dos 100 anos de solidão, não é? Ah, sim. Sim, então podia ter trazido também essa cena da solidão. Essa literatura hispano-americana, estes romances que são muitas vezes classificados como novelas totais, ou seja, romances totais, porque criam-se um universo bastante complexo e completo. São obras que influenciaram muito o meu gosto literário, porque são obras que são escritas com técnicas narrativas muito interessantes, muito cuidadas. No caso do Carlos Fuentes e deste romance, La Muerte de Artemio Cruz, é uma narração de uma pessoa, Artemio Cruz, perto da morte. E ele descreve de uma forma muito impactante como esta pessoa entra em certos delírios, em muitas memórias, recordações desconexas, e como depois a vida deixa o seu corpo. E tudo isto está relacionado com a Revolução Mexicana e, sobretudo, as consequências da Revolução Mexicana. Nós podemos, se calhar, isso até comparar com, até certo ponto, não é, com a situação dos países africanos de língua oficial portuguesa, porque houve aí um momento histórico muito importante que liberta o país de uma ditadura muito longa. Comparo isso, de certa forma, com as independências africanas. E depois um regime por parte de um partido que nunca mais quis abdicar do poder, o PRI, não é? O Partido da Revolução Institucionalizada. E que é um pouco exagerei, não é? Nunca mais, foram 70 anos de PRI no México. E aqui, esse romance já é de 62. É dos anos 60. Demonstra como estes revolucionários fracassaram em relação a muitas coisas, em relação ao combate às oligarquias abusivas, à corrupção, ao crime, etc. E isto é comparável com uma certa decepção, não é, com o processo das independências em África. Em Angola tivemos uma guerra civil muito prolongada. Em Moçambique é a mesma coisa. Sim. A guerra civil mais curta, mas o suficientemente grave, não é? E, por exemplo, na Guiné-Bissau, os escritores debruçam-se muito sobre essa grande decisão com o desenvolvimento totalmente instável da política no pós-independência. Mas voltando à
às técnicas narrativas. Esse romance é absolutamente fascinante em relação a vários leitmotivs que perpassam essa narrativa, e é preciso mesmo um olho detetivesco para decifrar todas essas metáforas contidas. Eu trabalhei muito com esse livro, está marcado a amarelo, a lápis, etc. Enfim, são os meus grandes exemplos. Sim, essa ponte, de facto, com o percurso que foi, não é? Processo primeiro de descolonização, de independência dos países africanos, não é? De língua portuguesa, de facto é curioso, porque justamente alguns dos escritores que vieram a afirmar-se durante estes anos de independência, sobretudo Angola, mas também Moçambique, e até São Tomé, que é o caso da Conceição Lima, que quer como escritora, quer como jornalista, tem tido sucessivos problemas com os governos, não é? Que há aqui uma certa desilusão também, não é? E de que forma é que a literatura contemporânea que esses países, que é produzida nesses países, de forma que essa desilusão, esse desencanto, talvez seja mais correto dizer desencanto, surge? Como é que ele se expressa? Surge de diferentes formas, em algumas obras com mais força que em outras, e em alguns países com mais força que em outros. Penso que esse desencanto, desilusão é muito forte na literatura guineense, é também presente na literatura angolana, a decisão com o governo do MPLA. E já nos outros países depende um pouco da obra, depende um pouco do projeto dos escritores, não é? Mas de modo geral continua a haver muita literatura africana com uma preocupação política muito concreta, não é? E muito identificável a que se refere, a que época, a que acontecimentos. Portanto, para muitos escritores africanos, a literatura é também, além de ser arte, um importante instrumento político, um importante instrumento social, para criar consciência no público leitor sobre certos acontecimentos, situações de violência, de desigualdade, de exclusão, de racismo, de corrupção, etc. Mas é sempre muito difícil generalizar, e eu tento não fazer isso acrescentando essa frase. Não quero generalizar porque essas literaturas hoje em dia já são bastante diversificadas. Claro. E nós encontramos também obras que usam muitos elementos de ficção especulativa, sim, do sobrenatural, o que se chamou na América Latina realismo mágico, em África mais realismo animista ou onírico, ou cenários totalmente fantásticos, ou até de ficção científica. Tudo isto há hoje em dia. Não é? Sim. Isso não quer dizer que essas obras não tenham também uma dimensão política. Claro, sim, claro. Isso, no caso do Miyakoto, talvez, quer dizer, em que isso se pode aplicar. Sim. Que no fundo é, quer dizer, o conhecimento se olharmos para a nossa realidade, o Miyakoto, Eduardo Barbosa, que acabam por ser os nomes mais mainstream, não é? E esquecendo de facto, enfim, uma produção vasta que hoje é muito feito, não é? Quer dizer, o João Mel, por exemplo, também é um autor bastante curioso, bastante interessante. De tudo isto há algo que é o caso da Noémia de Sousa, que é considerada, digamos, a primeira verdadeira poetisa moçambicana, mas que escreveu muito durante um curto período, de 48 ou 49 a 51, creio,
Quer dizer, só depois interrompeu, na altura em que o Samora Machel morreu, escreveu um pequeno poema, creio eu, mas que nunca mais escreveu nada. Mas ao início de um verso dela, de um poema chamado Súplica, que diz: tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Ainda há razões para se dizer isto, olhando para a realidade contemporânea. Enfim, isto foi escrito olhando para a realidade de Moçambique, mas olhando para as realidades múltiplas destes países. Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Eu conheço este verso, sim. Ou seja, é possível fazer uma releitura aos olhos de hoje destes versos. Podemos certamente refletir sobre se seria justo dizer que em tempos de globalização, de internacionalização, em que os países africanos de língua portuguesa, mas também os outros e também os países da América Latina, da Ásia, têm que reagir às lógicas internacionais, não é? E neste sentido não estão totalmente livres, não estão totalmente independentes e estão ainda submissos a muitos processos de extrativismo em certa forma, só que não admitido, já não com esse nome colonialismo, não é? Então para estes países não era possível, na altura da independência, dizer: ok, nós não queremos ter um Estado, nós não queremos ter todo esse aparelho do governo, da administração pública, tudo isto que é exigido no presente, não é? Para um país poder dialogar a nível internacional com outros países. Não podiam simplesmente dizer: nós não queremos isso, queremos encontrar o nosso caminho, porque a lógica internacional não dava espaço para essa outra opção, não é? Nesse sentido, sim, tirem-nos tudo, sim, é irônico, não é? Claro. Tiraram essa oportunidade de repensar-se de raiz. Foi totalmente impossível e também por isso é tão difícil para os países africanos criar um governo estável, porque isto não cresceu de forma orgânica, não é? Foi uma necessidade imediata depois das independências. Agora somos independentes, temos que funcionar, mas funcionar como? Não é? Nesse sentido podemos reinterpretar, sim. Neste sentido, olhando até para aquilo que está neste momento a passar lá, não é? Portanto, com a convulsão política bastante dura e bastante complexa ao mesmo tempo. Professora Dória, muito obrigado. Obrigada eu.